Oi gente, eu me chamo Morgana, estou literalmente vlogando e vamos voltar a falar sobre livros nesse canal. O que vocês acham? Decidi responder uma tag sobre os livros que eu li em 2017 porque eu queria falar um pouco sobre o que eu tinha lido. Foram poucos livros, já digo, e também é uma tag bem antiga, eu acho que é uma tag de 2012. A tag se chama Pergunta-me sobre... e o ano referente, então no caso sobre 2017. Primeira pergunta: anotou as leituras que fez ao longo do ano? Se sim, como? Não, eu não anotei. Todo ano eu tento usar uma agenda. Acho que no ano passado, na verdade, acho que eu nem tentei. Mas geralmente eu começo o ano sendo uma pessoa organizada e aí eu falo, vou usar uma agenda, inclusive. Quantos livros leu em 2017? Gente, eu li 9 livros. Ah, eu só vou comentar que, além dos livros, eu li 3 HQs. Eu li Cadernos de Viagem, do Laudo Ferreira. É a história de um quadrinista que tem uma experiência com ayahuasca. Começa com isso, assim, e essa experiência que ele tem faz ele pensar muitas coisas do passado dele, da vida e da trajetória dele até aquele momento em que ele estava. Eu li no início do ano, então eu não recordo muito bem, mas eu gostei muito e eu sou muito fã do Laudo. Ele mandou em 2016, tá autografada. Então obrigada, Laudo, gostei muito da HQ. Depois eu li, e aí eu não sei qual que eu li primeiro, porque eu li no mesmo dia. Por Mais um Dia com Zapata e São Paulo dos Mortos. Quem me mandou as duas foi o Daniel Esteves. Obrigada, Daniel. Vou deixar no iCard o vídeo em que eu falei sobre as duas HQs, mais ou menos, que eu li numa maratona 24 horas. E adorei as duas HQs, por quê? Uma fala sobre zumbis. Gente, eu adoro zumbis. Mas o que eu gosto é dela estar num cenário brasileiro, em São Paulo, apesar de que, assim, não conheço São Paulo. E aí são várias histórias, cada uma desenhada por um desenhista diferente. As histórias deles sempre tem um fundo, assim, tem uma coisa do social ainda. Então, como ficam os políticos, a religião, as diferenças de classe. Eu acho muito interessante pensar quando as estruturas vão à ruína, né, num mundo infestado de zumbis. E aí eu acho que a HQ dele faz isso. E aí outra temática que eu gosto são temáticas históricas, assim, às vezes uma coisa que a gente não aprende no ensino médio ou não vê direito, sabe? Que é a história da América Latina. O autógrafo dedicatório do Daniel. Continua um lance meio zumbi, assim, não é zumbi exatamente, é mais pra cultura das caveiras mexicanas, né? Então, pra conhecer um pouco mais, ou pra conhecer, né, sobre a Revolução Mexicana, moradia, terra, trabalho, pão, saúde, educação, independência, democracia, liberdade, justiça e paz. Estas foram as nossas demandas na longa noite dos 500 anos. Essas são hoje nossas exigências. Fica mais que recomendado essa HQ pra vocês. E aí os 9 livros, né? Essa quantia incrível de livros que eu li durante o ano, eu vou falar ao longo das categorias da tag, porque vocês vão ver que vai ser suficiente pra citar cada um dos livros. Pergunta 3. Em 2017, qual foi o livro que durante mais tempo te acompanhou? Além de ler poucos livros, eu li livros curtos. E aí o livro que me acompanhou durante mais tempo foi On the Road. Comecei a ler em setembro e acho que eu terminei no final de outubro. Teve umas pausas assim, que eu ficava um tempo sem ler, aí eu pegava e lia várias páginas. Até tem um vídeo aqui no canal que eu gravei com o Juan, que tava viajando alguns países da América Latina de bicicleta. Achei foda, e aí gravei com ele. Quando eu tava voltando dessa viagem, foi quando eu comprei On The Road. Um texto aqui que conta bastante sobre a obra, eu achei muito legal, e fala também como que essa obra foi um marco na geração dela, e grandes nomes da música, do cinema, que leram esse livro e foi uma chave, assim, foi um lance de mudança na vida depois que leu On The Road. Quando você lê isso sobre esse livro, quero saber o que vai acontecer com a minha cabeça depois desse livro, né? Na verdade não aconteceu nada. Eu entendo que a obra, ela tem essa coisa do ritmo do livro, né? Incessante mesmo, assim. Tem uma hora que dá umas cansadas. É a história do Saul Paradise, que viaja pelos Estados Unidos, especificamente por uma rota lá, que é a que ele mais passa, que agora eu não me lembro qual é, pedindo carona, de ônibus ou em carro, às vezes até em carro roubado. Mas é essa ideia de estar na estrada, de viver a estrada com uma liberdade intensa e tal. E aí muitas coisas acontecem, assim, ele tem um melhor amigo, por quem a maioria das pessoas é fascinada, principalmente no início do livro, mas que ao passar dos anos as pessoas não vão gostando tanto dele assim, que é o Jim Moriarty. Eu vou ler uma marcação dessa, assim, na sorte, vamos ver aqui. Ah, foi uma ótima noite. Uma noite quente, uma noite para tomar vinho, uma noite luarada, uma noite para abraçar sua garota e conversar e cuspir e viajar no cosmos. Foi o que fizemos. Ela era uma tolinha bêbada e me acompanhava.
e me passava a garrafa e continuou falando até meia-noite. Não arredamos o pé daqueles caixotes. Ocasionalmente, uns vagabundos cruzavam ali, mães mexicanas passavam com suas crianças. Cara, que engraçado, né? Acabei de falar do México. A rádio patrulha vinha e o tira descia para inspecionar. Mas a maior parte do tempo ficávamos sozinhos, misturando nossas almas cada vez mais, até que seria terrivelmente difícil dizer adeus. À meia-noite, nos levantamos e nos mandamos para a estrada. Tem várias outras marcações aqui, algumas com post-its e outras uma dobrinha na página. Eu sei, eu sou essa pessoa malvada que faz isso. Eu acho todos os personagens muito tristes. Ponto. Acho eles solitários, eles meio que se apaixonam por essa essência, assim, da liberdade, ou eles têm essa admiração pelo amigo que é livre e tal, mas, no fundo, tá todo mundo meio fudido, assim. Quando a gente não tá muito doidão, curtindo, a gente tá na força. Tinham as maçãs do rosto salientes, olhos oblíquos, gestos suaves. Não eram bobos, não eram palhaços. Eram grandes e graves indígenas. A fonte básica da humanidade, os pais dela. As ondas são chinesas, mas a terra é coisa dos índios. Tão essencial quanto as rochas no deserto. São os índios no deserto da história. E eles sabiam disso. Enquanto passávamos, nós, americanos ostensivamente presunçosos, com os bolsos cheios de dinheiro numa excursão ruidosa com suas terras, eles sabiam quem era o pai e quem era o filho dessa primitiva vida terrestre. Porque quando a destruição chegar ao mundo da história e o apocalipse indígena retornar, como tantas vezes já fez, essas pessoas vão continuar olhando para o mundo dessa mesma maneira, de dentro de suas grutas, no México ou em Bali, onde tudo começou e onde Adão foi amamentado e ensinado a compreender. Eram esses meus pensamentos enquanto eu dirigia em direção à escaldante e entorpecida cidade de Gregória. Você vê que, às vezes, ele tem umas reflexões, assim, sempre observando muito as pessoas, o ambiente, as coisas que estão acontecendo, e aí ele tem umas viagens, assim, e aí depois ele volta pro lance das garotas, por exemplo, ou pro Jim, enfim. Eu marquei essa passagem provavelmente porque falava sobre indígenas. Ano passado eu tive uma experiência, acho que foi a melhor experiência de 2017, foi ter participado do Encontro de Culturas da Chapada dos Veadeiros, e nesse encontro teve a aldeia multiétnica, em que foi o meu primeiro contato, assim, com indígenas, com a cultura indígena, de presenciar isso. Foi muito forte pra mim, e esse foi o primeiro livro que eu li depois dessa experiência. Mesmo não sendo o tema, eu acabei achando os indígenas que estavam em On The Road. Vamos voltar para a tag. Qual autor conheceu em 2017 e te surpreendeu positivamente? Pedro Almodóvar, que eu conhecia só como diretor de cinema, e aí li o livro dele, que foi O Fogo nas Entranhas. Eu fiz um vídeo sobre esse livro aqui no canal, vou deixar aqui pra vocês. Cara, é o mesmo espírito dos filmes. Simplesmente isso, assim. É tão absurdo quanto os filmes. Talvez mais absurdo. É um livro engraçado, mas é um humor também que tem um certo grau de erotismo, até pela temática. Bom, pra começar pelo título, né? É sobre uma situação em que as mulheres ficam incontroláveis e loucas, assim, por sexo. A tal ponto que elas começam a sequestrar homens, mantê-los em cativeiro, coisas assim básicas, né? Tá, pergunta 5. Qual autor que conheceu em 2017 e se desiludiu um pouco? Jane Austen. Não foi que eu não gostei do livro, eu não fiquei com vontade de ler outras coisas dela. Vou ler uma passagem aqui pra vocês. Aqui no canal tem um vlog de leitura de Orgulho e Preconceito. A senhora não se sente inclinada a aproveitar essa oportunidade para dançar? Perguntou ele. Uma coisa que eu adoro, lendo livros mais antigos, digamos assim, esse livro é de 1813, são as construções de frase, assim. Ela sorriu, porém não disse nada. Ele repetiu a pergunta, um pouco espantado com o silêncio dela. Oh, disse Elizabeth. Ouvi o que perguntou antes, mas não pude determinar imediatamente o que deveria responder. Às vezes eu faço isso também, às vezes a pessoa me pergunta alguma coisa e eu tô ainda pensando pra responder. E aí eu fico calada. O senhor queria que eu o fizesse afirmativamente para ter o prazer de desprezar as minhas preferências, mas eu sempre gosto de perturbar esses estratagemas e roubar às pessoas o lance que premeditam. Resolvi, portanto, responder-lhe que não desejo absolutamente dançar. E agora me despreze, se ousar. Assegure-lhe que não ouso. Elizabeth, que tencionava ofendê-lo, ficou espantada com a amabilidade. Mas havia no tom dela um misto de doçura e de malícia, que dificilmente ofenderia alguém. E Darcy nunca se sentira tão fascinado por uma mulher como estava por aquela. A
acreditava realmente que, não fosse a inferioridade nas relações de Elizabeth, ele se encontraria de fato em perigo. Ah, gente, esse parágrafo já dá um spoilerzão assim do que é a história, né? 6. Qual autor que quis ler e continua na lista de espera? J.K. Rowling! Não mais tão queridinha assim, depois das declarações dela sobre o Johnny Depp. Eu achei que ano passado eu fosse reler Harry Potter, porque eu reli Harry Potter e a Pedra Filosofal e foi um momento assim. Aí eu penso, nossa, foi ótimo reler Harry Potter, preciso ler toda a série. Comecei a reler A Câmara Secreta, mas acabei abandonando o livro. 7. Qual foi sua maior loucura literária? A Cabana. Eu li A Cabana no ano passado, achei que nunca fosse ler esse livro. Li. Eu lembro que eu achei foda o fato de Deus ser uma mulher negra. 8. Qual livro te fez chorar? Eu não me lembro de chorar com um livro, mas o livro mais triste que eu li foi A Mulher Desiludida, da Simone de Beauvoir. São 3 novelas, eu acho, ou contos, não sei, em que são 3 mulheres protagonistas em crise. Mas você fica, de certa maneira, se perguntando, mas elas não, sei lá, não tinham que ser mais empoderadas, assim? Mas não, na verdade, ela tá retratando, né, a realidade de 3 mulheres diferentes e questões diferentes, né? Próxima. Algum livro você tem vontade de oferecer a alguém? Eu vou falar de 2 livros nessa categoria porque foram situações diferentes. Uma foi de uma pessoa que não costuma ler, queria começar a criar esse hábito de leitura e me perguntou que livro que eu leio. E eu tinha acabado de ler Um Romance Perigoso, do Flávio Carneiro. Gente, sou muito fã do Flávio. Qualquer pessoa que acompanha esse canal já sabe disso. Tá autografado. O Flávio que me mandou o livro. Também fiz um vlog de leitura sobre esse livro e lá vocês conseguem ver que eu não conseguia soltar este livro. E aí criei uma teoria de que eu leio mais quando eu tenho coisas da faculdade pra fazer. É um livro leve, é um livro engraçado, inteligente. Eu gosto muito da sinopse desse livro. Escritores de autoajuda começam a ser assassinados. O desafio do André e do Gordo é descobrir quem tá assassinando essas pessoas. Mas vão lá assistir o vídeo porque eu falei bastante da história lá e li várias passagens. Mas um outro livro que eu gostaria de oferecer é Amor nos Tempos de Fúria, porque quando eu postei o vlog de leitura desse livro, o Lucas Brandão comentou falando que queria ler, alguma coisa assim, e aí na hora minha vontade foi realmente de mandar o livro pro Lucas. Então, Lucas, se você estiver assistindo esse vídeo, eu só não te respondi isso, que eu poderia te mandar o livro, porque eu pretendia fazer um vídeo sobre todos os livros que eu tinha lido, mas é esse o vídeo. Então, se você quiser ainda, posso te dar de presente. Eu adorei esse livro. Foi o livro que eu li depois de On the Road, e ele é um livro muito amorzinho e ao mesmo tempo muito engajado e, tipo, você compreende um pouco uma época. O livro se passa em 1968, nas manifestações de maio de 68, na França. E é incrível. Depois eu assisti um filme que casou perfeitamente com esse livro, que é No Incrível Agora. Acho que é isso. É um documentário do João Moreira Salles que fala sobre essas manifestações de 68 em Praga, Brasil e França. Incrível. Esse autor é da geração Beat, ele é estadunidense. Beat é uma palavra que eu não sei falar, que tem várias variações de palavras próximas, assim, né? Puta, praia e batida. São palavras que são muito parecidas, eu simplesmente não consigo pronunciá-las. Questão 10. Abandonou algum livro? Qual? Abandonei, gente. Além de Harry Potter, abandonei Trabalhe 4 horas por semana. Tava achando interessante, assim, as propostas do cara, tem umas marcações aqui, mas depois não tive o ânimo, assim. É meio que um livro de autoajuda com educação financeira, seria isso? Não rolou. 11. Qual adaptação cinematográfica mais gostou e menos gostou? Orgulho e Preconceito. Eu tinha anotado aqui como não gostou, mas eu não consigo mais falar isso, gente, porque eu gostei do filme, por exemplo, mas, inclusive, preciso fazer um comentário maldoso que eu não fiz no meu vlog de leitura de Orgulho e Preconceito. Quando eu tava assistindo o filme, quando o Darcy entra em cena no baile e ele fala pela primeira vez, a minha primeira sensação, eu juro, eu não tô brincando, a minha primeira sensação foi, é o Snape. Eu achei ele muito Snape, sabe? Ele tinha um jeito muito do Snape, do Harry Potter. Desculpa, assim, eu sei que todo mundo adora o Darcy e é apaixonada por ele, mas acho que o lance é que eu pensei que fosse amar Orgulho e Preconceito como muita gente ama, e não foi isso pra mim, foi tipo assim, ok, legal. Mas outro livro que eu quero comentar aqui nessa sessão, Banksy, Guerra e Spray. Tem um vídeo aqui no canal e não tem uma adaptação desse livro, mas tem um documentário sobre o Banksy, sobre as obras dele serem tiradas
da rua, né? Que ele é um artista de rua, então eles meio que arrancam a parede, assim, e vendem isso, expõem isso nas galerias e lucram com o trabalho dele. Não é exatamente uma adaptação, mas eu assisti logo depois quando eu li, então foi uma coisa meio casada, assim, que eu achei legal. Foi uma experiência boa, assim, complementar. Próxima pergunta: qual canal literário mais te inspirou? Os canais literários que eu mais acompanho ainda é o da Tati Feltrin, sempre. Ela é muito maravilhosa. E outro canal que eu gosto muito também é o canal da Pan Gonçalves. E aí, a última pergunta, que é expectativas para 2018, quais são suas metas literárias? Em 2 palavras: desafio livrada. Eu não terminei minha lista ainda, mas eu já li um livro da minha lista. Vou fazer um vídeo pra contar pra vocês quais foram as minhas escolhas do desafio livrada, e daí quem não sabe do que eu tô falando também vai descobrir o que é. Mas é um desafio de um canal chamado Livrada, em que ele propõe algumas categorias, você coloca os livros que você quer e se desafia a ler isso durante o ano. É isso, gente. Fim de tag. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me diverti e falei bastante. Se for novo por aqui, se inscreva no canal. Se gostou, clique em gostei. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!